Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falávamos sobre a Imaculada Conceição de Maria. Vimos como, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de tamanha função. Sabemos que o anjo Gabriel a saúda como a cheia de graça. Mas ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria foi não apenas cumulada da graça por Deus, mas ela foi redimida desde a sua concepção. E assim, em 1854, o Papa Pio IX, ele, numa búbula pontifícia chamada Inefabilis Deus, o Deus que é inefável, ele vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição de Maria, dizendo a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Já tivemos a oportunidade de comentar um pouco essa declaração tão solene, particularmente ressaltando que Jesus é o Salvador de todo o gênero humano, mas que Maria foi a primeira redimida. Então, considerando a missão especialíssima e em vista justamente dos méritos de Jesus Cristo, que é o Salvador, portanto também da sua mãe, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Então, esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. E aí nós chegamos ao parágrafo número 493. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa, Panhagia. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Então aqui nós temos duas coisas diferentes. Uma é a Imaculada Conceição de Maria. Como a Igreja já disse, que no parágrafo 492, que esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua concepção, ela lhe vem inteiramente do Cristo. Então, em vista dos méritos de seu filho, ela foi redimida de modo mais sublime. Então, mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual dos céus em Cristo. Aqui é uma citação da Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, porque Deus nos abençoou, a todos aqueles que cremos no Cristo, com toda sorte de bênção espiritual dos céus. Mas a Maria, ele a abençoou e escolheu de forma especial. A nós todos, ele chama desde antes da fundação do mundo. Mas o catecismo aplica, mais uma vez, Efésios 1:4, aplica a Maria essa afirmação de uma maneira especial. Em Cristo, Deus escolheu Maria antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Agora, o que o catecismo está falando no parágrafo 493 é que, pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. O pecado original, já tivemos a oportunidade de falar longamente sobre ele em programas anteriores, não é um pecado pessoal, no sentido de que ninguém comete o pecado original, nós nascemos com ele. Por isso é que o catecismo fala que ele não é um pecado em senso estricto, porque o pecado em senso estricto é sempre o ato livre de uma pessoa. Ele não é um pecado cometido, é um pecado transmitido, Por isso é que eu costumo brincar que o pecado original, na realidade, é um defeito de fabricação. A nossa natureza está enfraquecida, corrompida, por causa do pecado
que nós recebemos, ou por causa desse mundo de pecado no qual nós nascemos. Agora, além de ter sido preservada em vistas da sua missão, Maria também, pessoalmente, ela foi preservada ou permaneceu durante toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Ou seja, o sim de Maria, dado ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ele não se refere apenas à aceitação daquela proposta divina de que ela deveria ser a mãe do Redentor. Mas foi um sim vivido continuadamente em cada momento da sua própria existência. Ou seja, durante toda a sua vida, ela viveu na presença de Deus, procurando cumprir nela a vontade de Deus. É isso que São Lucas vai dizer, né? Que Maria meditava todas as coisas que estavam acontecendo, guardando-as no seu coração. Então, com isso, nós terminamos este pequeno conjunto, são 4 parágrafos apenas, do 490 ao 493, do nosso catecismo, que abordam o tema A Imaculada Conceição. Agora, o nosso catecismo começa um outro item, um parágrafo apenas, um parágrafo um pouco mais longo, que fala justamente desse tema sobre o qual, ao qual eu me referi agora mesmo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que sem conhecer homem algum ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, isso está em Lucas 1, 8 a 37, é a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Maria respondeu com a obediência da fé. Aqui o catecismo usa uma expressão de São Paulo, né? Romanos 1, 5. Existe a obediência da fé. Já tivemos a oportunidade de falar também sobre a fé, que ela tem 2 dimensões, digamos, né? Uma cognitiva, no sentido de que a fé é adesão a verdades que são apresentadas pela Igreja, e essa adesão nos vem justamente porque nós acreditamos naquele que nos revelou essas verdades, o próprio Deus que se manifesta em Cristo e cuja missão depois é difundida na Igreja. Mas a fé tem também aquela dimensão existencial, no sentido de ser a adesão de inteligência, de mente, de vontade ao projeto de Deus. Então existe sim uma obediência da fé. E Maria obedeceu porque ela estava certa de que a Deus nada é impossível. E aí ela vai responder: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, Maria deu à palavra de Deus o seu consentimento. E por isso, ela se torna mãe de Jesus. Além de se tornar mãe de Jesus, Maria abraça de todo o coração a vontade divina, sem que nenhum pecado a retivesse. Ela se entregou a si mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Aqui o nosso catecismo está citando a Lumen Gentium, aquela constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que trata da Igreja. Lumen Gentium, luz dos povos. Então nós queremos pedir que a nossa Mamãe do Céu seja para nós esse exemplo de discípula missionária, que sabe estar de pé, graças à fé e à esperança, mesmo diante da cruz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.